Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA Etapa 4. Hoje a gente vai continuar trabalhando aquele segmento da proporcionalidade. Só que a gente vai segmentar. A gente vai trabalhar um pouquinho de cada um dos tópicos desse conteúdo, porque ele é bem vasto. Hoje, do eixo de estudo da razão e proporção, hoje a gente vai trabalhar com escala. Vocês sabem o que é escala? Alguém aí já pensou em fazer engenharia, arquitetura, urbanismo? Professor, pois pronto. Quem for fazer essas áreas aí, você vai estar trabalhando diretamente com a escala. Mas não precisa nem escolher uma área de formação. Você já precisou mandar localização pelo Zap Zap ou solicitar pelo aquele aplicativo de mobilidade urbana, um dos Uber da vida aí, já precisou, com certeza. E lá calcula direitinho para você, né? Tem um mapazinho no celular lá, diz quanto tempo você leva para percorrer um percurso. Basicamente, como é que ele sabe? Como é que ele faz aquele cálculo lá, professor? O algoritmo que é criado em cima de uma escala. É feito um mapa, que seria a miniatura do real, e esse mapa ele obedece uma proporcionalidade. Para cada centímetro do desenho, corresponde a tantos centímetros do real. Mas, se você ainda nunca ouviu falar dessa escala, você vai já começar a entender do que se trata e quão próximo ele está da gente no nosso dia a dia. Na telinha de vocês está aí o conteúdo, professor, razões e proporções. Hoje a gente vai falar tudo relacionado ao estudo dessa escala, professor. O objetivo é você conseguir visualizar essa proporcionalidade no teu cotidiano, em questões relacionadas, professor, a distâncias, principalmente a distâncias. Prof, vamos lá então. Me dá um exemplo aí para mim entender a definição de escala, só se for agora. Para você ver como o conteúdo aqui ele é tão vasto que você vai conseguir visualizá-lo, sabe onde? Dentro de outra matéria, dentro de outra disciplina. Tu também vai conseguir visualizar o conteúdo na geografia. O cara aí foi longe agora, professor. Geografia, lá na parte específica que estuda os mapas, na cartografia. Se você pegar um livro de geografia, se você abrir em um mapa, você vai perceber lá nesse mapazinho que você tem, que a partezinha lá embaixo tem uns numerozinhos lá. 1 dividido, 2 pontinhos para 1.000, 1.000.000, 2 milhões, por aí. E aquela informação traz uma relação de proporcionalidade entre a distância entre as cidades lá no mapazinho do teu livro e a distância real e a distância verdadeira. Então, a gente tem, por definição matemática, que escala é uma razão. Você ainda lembra o que é razão? Lembra ou não? Quando a gente falou de razão, a primeira vez, a gente colocou que a razão nada mais era do que uma fração. Vocês lembram? Lembram mais quando a gente falava a diferença de uma para outra, a gente colocava da seguinte forma para vocês. Fração são apenas números. Quando a gente diz que aquela fração é uma razão, é porque nós passamos a entender a que corresponde o númerozinho de cima, a que corresponde o númerozinho de baixo. É mais ou menos isso. Então, na nossa situação, a escala é uma razão. Uma razão entre quem? Professor, é uma razão entre a medida do desenho, professor, comparado com a medida do real. Basicamente isso. Com algumas observações que a gente vai estar fazendo com vocês. E aí? Prof, me dá um exemplo. Olha só, eu tenho aqui, professor, tem 2 prédios. Já fez ou já participou de feira de ciências na escola? Você já fez ou já participou? Quando a gente fazia o quê, professor? A gente fazia aquelas maquetes. A mesma coisa que os engenheiros fazem. Eles fazem uma maquete lá para apresentar o empreendimento imobiliário para os clientes, não é? E lá na maquete, professor, é pequenininho. Na maquete é pequenininho, professor. Só que vocês sabiam que naquela maquete, 1 centímetro naquela maquete corresponde a tantos centímetros no verdadeiro.
ela segue uma determinada proporcionalidade. Ela segue uma determinada escala, professor. Então, vamos ver aqui, professor, do que se trata. Eu vou te dar um exemplo aqui. Se eu disser, professor, que essa aqui é a minha maquete, esse pequenininho, tem 80 centímetros de altura, professor. A minha maquete, ela tem 80 centímetros de altura. Ok, professor. E o prédio verdadeiro? Tem que tamanho o prédio verdadeiro? Professor, o prédio verdadeiro tem 1 quilômetro, professor. Caraca, professor, 1 quilômetro é alto. Eu acho que esse é o Empire State Building. E, professor, que era até pouco tempo, era o prédio mais alto lá de Nova York, professor. Já tem outros que é maiores, mas muito conhecido até como ponto turístico. O pessoal vai lá em cima, fica lá, tem uns binóculos lá para você estar observando lá toda a cidade. Deve ser bem legal, deve ser bem legal. Tá, professor, mas vamos lá. O cara, antes de construir esse prédio, o verdadeiro, o real, professor, porque aqui eu estou considerando como se fosse o meu desenho, professor. Deixa eu ver se eu consigo botar direitinho aqui. Ficou feio. Aqui é o desenho, professor, e aqui é o verdadeiro. Até pelas próprias dimensões você consegue perceber isso, professor. Então, prof, a escala é a razão entre a medida do desenho e a medida do real. Ou seja, em cima você vai colocar desenho, embaixo você vai colocar a medida do real. Professor, as medidas estão aqui, ó. A medida do desenho aqui é 80 centímetros. A medida do real, professor, é 1 quilômetro, professor. Eu só tenho uma observação e um cuidado que eu vou pedir para vocês. Sabe o que é? Toda vez que ele pedir escala, é bem simples. Você vai botar a medida do desenho em cima sobre a medida do real. Só que antes de você fazer isso, você tem que colocar a medida do desenho e a medida do real, ambas em centímetros. Professor, toda vez em centímetros? Toda vez em centímetros, gente. E se não tiver? Temos que transformar. Como assim, professor? Você lembra lá quando nós visualizamos, eu acho que isso no primeiro semestre, nós visualizamos o conteúdo medidas e suas transformações, onde a gente apresentou o quadro de unidades para medida de comprimento, que era quilômetro, hectômetro, decâmetro. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Lembra? Pronto. Como é que a gente orientou a conversão de unidade? Dando os pulos. Dando pulinho para a direita, pulinho para a esquerda, mais ou menos isso. Então, na nossa situação aqui, a medida do meu desenho, professor, ela já está em centímetros, professor. Já a medida do real, professor, tá não. Tem que transformar. Como assim, professor? Está aqui, ó, a medida do desenho é 80. A medida do real é 1 quilômetro. 1 quilômetro transformado para centímetro vale exatamente 100 mil centímetros. Você entendeu o que foi que eu fiz? Eu peguei o 80, mantive lá do mesmo jeito, que já estava em centímetro, tá bom? Só que a distância, lá, a altura do prédio real estava em quilômetros. Então, essa altura do prédio real que estava em quilômetros, nós convertemos primeiramente para centímetro. E agora, professor? Igual como é uma fração. Igual como é uma fração. O que você vai fazer agora? Você vai colocar o quê, professor? A fração na forma irredutível. Você vai verificar se aquele 80 e se aquele 100 mil dá para simplificar. Professor, o 80 e o 100 mil dá. Ambos dão para dividir por 80, professor. Se você não souber por quanto dividir de cara, você faz a divisão pelo número que vier na sua cabeça. Ó, eu sei que o 80 e o 100 mil dava para dividir por 2. Você dividia por 2, encontrava uma nova razão. Você verificava que ainda dava para dividir por 2, porque ia dar 40 mil sobre 50 mil, a primeira divisão por 2. Aí você dividia por 2 de novo, ia ficar 20 sobre 25 mil. Por 2 de novo, 10 sobre 25 mil ia dar exatamente 12.500.
E aí você ia simplificando até que ela se tornasse irredutível. Quando você fizesse totalmente a simplificação, você ia encontrar esta razão simplificada que está aí na telinha de vocês. Esta razão, ela me passa muitas, mas muitas informações. Ela diz para mim que para cada 1 centímetro do meu desenho, corresponde a exatamente 1.250 centímetros no verdadeiro. Então, peraí, professor, quando eu estiver observando essa parte aqui e a pessoa pedir para mim, eu quero que você ache a escala, o que você vai fazer? Gente, muito simples. Toda vez que ele pedir para você achar a escala, lembre lá, é desenho sobre real. Repita comigo, desenho sobre real. Tá, tudo bem. Só que qual que é o cuidado? Tá lá. Antes de você fazer qualquer conta, antes de você até mesmo tentar achar a escala, você tem que observar que se a medida do desenho está em centímetro, se a medida do real também está em centímetros. Se ambas estiverem em centímetros, de boa, só é você simplificar. Então, ali acabou no nosso exemplo? Acabou, gente. Ficou 1 sobre 1.250. Está me passando que informação? Está dizendo para mim que para cada 1 centímetro do meu desenho, corresponde a 1.250 centímetros no verdadeiro. Olha uma situação, um problema aqui bem bacana. Aliás, na realidade, como é que as situações, problemas de escala podem se apresentar para a gente? Primeira situação, ele pode simplesmente perguntar para você, acha a escala. É uma pergunta que ele pode fazer, que foi aquele exemplo anterior que nós acabamos de finalizar. Como é que seria isso? Pega a medida do desenho, pega a medida do real. Coloca todo mundo em centímetro, encontra a razão, ou a fração, se você preferir. Lembra de fração, o professor falou que escala é a mesma coisa que uma fração. Vai ter um número em cima e um número embaixo. Eu vou ter uma fração, só que eu tenho que tentar simplificar. O único cuidado, tudo em centímetro. Toda vez que eu for fazer qualquer conta, toda vez que eu for operacionalizar, tudo tem que estar em centímetro. E na resposta final é que a gente vai verificar a necessidade de uma mudança de unidades. Mas sempre que nós formos operacionalizar com escala, eu tenho que operacionalizar com a unidade centímetro e os resultados que nós iremos encontrar inicialmente também vão sair em centímetros. Vamos para o segundo tipo de situação? Lê comigo. Sabendo que a escala utilizada neste mapa é de 1 para 60 milhões. Essa aqui ele não quer que eu ache a escala. Esse aqui ele já me forneceu a escala. Então, quando ele fornece a escala para a gente, ele vai pedir para você achar ou a medida do desenho ou a medida do real. Se ele já te der a medidazinha do desenho, ele vai te pedir a medida real. Se ele te der a medida real, ele vai te pedir a medida do desenho. Então, ele pergunta qual, vou pegar até aqui, essa aqui já foi mais fácil, ó. Deu a entender a pergunta. Qual pronto, estava trocando a cor da caneta. Qual a distância, ó, real, professor, entre as cidades de Fortaleza e São Paulo? Presta atenção. Eu estou vendo ali o mapazinho do Brasil, tá bom? Tem ali uma linha ligando a cidade de Fortaleza a São Paulo. E eu quero que você perceba aqui, ó, que essa distância aqui, ó, é uma distância de 4 centímetros. Óbvio que essa distância não é a distância verdadeira entre Fortaleza e São Paulo, concorda comigo? Então, esse 4 centímetros que vocês estão observando ali é a distância do meu desenho, professor. Prof, aquela escala que ele deu lá, que o senhor deu um destaquezinho, professor, 1, 2 pontinhos, 60 milhões, ela está dizendo o que para a gente? Ela está dizendo que para cada 1 centímetro deste mapa, corresponde a 60 milhões de centímetros na distância real. Então, ele quer saber qual que é a distância verdadeira, né, entre São Paulo e Fortaleza? Vamos pensar um pouquinho. Eu já entendo que escala, professor, é a razão entre a medida do desenho
e do real, correto? Só que ele já me forneceu a escala, professor. Ele já disse para mim que a escala é de 1 para 60 milhões. Vê se você está entendendo o que é que a gente está montando aí. Nós vamos montar uma pequena proporção, professor. Então, no lugar do Ezinho lá, eu coloquei aqui a minha escala, ó. Tá aqui, professor. Tá aqui a nossa escala, só que eu coloquei na forma de fração. 1 sobre 60 milhões. É igual. Aí agora você vai ver. Eu vou ter que colocar o x ou no desenho ou no real. Vai depender da pergunta. Ele lhe deu real? Deu, professor. A medida do real, ele disse que era 4 centímetros. Ele mediu, desculpa, a medida do desenho. Está lá no mapa. Ele deu para mim que a medida do desenho era 4 centímetros. E a pergunta foi: determine a medida real entre as cidades de Fortaleza e São Paulo. Então, ele quer que você descubra aquele x. Professor, o senhor montou uma proporção, não é? Montei. O que a gente faz com a proporção? Aplica a propriedade fundamental, aquela multiplicaçãozinha em cruz, produto dos meios pelos extremos. Professor, então vai ficar x vezes 1 dá x, 4 vezes 60 mil, olha só a distância real. Você lembra que eu falei que quando nós vamos trabalhar com escala, tudo tem que estar em centímetro? E se eu for operacionalizar, se eu for resolver qualquer conta com escala, os resultados também vão sair em centímetros? Pois pronto, fizemos aqui a proporção, encontramos que a distância verdadeira entre São Paulo e Fortaleza é de 240 milhões de centímetros, gente. 240 milhões de centímetros. Tá, professor, mas agora se eu te perguntasse, você acha que o centímetro é a unidade mais adequada para representar a distância real entre duas cidades? Se eu perguntasse qual que é a distância da tua cidade à capital aqui do Piauí, a capital de Teresina, tu ia dizer para mim, professor, eu acho que é tantos quilômetros, professor. Eu acho que é tantos quilômetros. Então, a unidade mais adequada para representar a distância entre duas cidades, professor, é o quilômetro. Prof, mas ali o senhor encontrou em centímetro. Agora, você vai realizar a conversão de unidades. Você ainda lembra como é que faz isso? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Ou seja, do centímetro para o quilômetro, nós temos que deslocar a vírgula. Quantas casas decimais, professor, dos pulinhos? 1, 2, 3, 4, 5, professor. Se eu tenho que dar 5 pulinhos, a vírgula iria parar aqui. Professor, a distância real entre São Paulo e Fortaleza é de aproximadamente 2.400 quilômetros. E, professor, eu não lembro mais como que vai fazer para transformar, não. Se preocupa, não. Que nas próximas questões eu vou fazer questão de colocar o quadro de unidades e recordando com vocês como que a gente faz para mudar, professor, de centímetro para converter na realidade de centímetro para quilômetro. Olha a outra situação que eu tenho aqui. Olha a outra situação. Ele diz para mim o seguinte, uma maquete do avião Stratolaunch foi construída na escala 1 para 200. Ele já me deu a escala, professor, aqui, ó. Ele já disse para mim que a escala de construção deste avião é de 1 para 200. O que isso quer dizer para mim, professor? Isso quer dizer que para cada 1 centímetro do desenho, corresponde a 200 centímetros no verdadeiro. Aí ele deu uma imagem aí do lado, acho que dá para você perceber a imagem, está conseguindo ver? Professor, você acha que essa imagem representa o avião verdadeiro ou uma maquete, um brinquedozinho, uma miniatura desse avião? Professor, aqui ele disse para mim que a sua envergadura, que envergadura mesmo, vou já botar um glossário para vocês aqui. Envergadura, gente, é a distância de uma ponta da asa à outra. Ele disse que nessa imagem que você estava visualizando,
A envergadura, mas ele até colocou aqui para mim, ó. A envergadura da maquete é de 59 centímetros. Então, isso aí não é, professor, a envergadura real. Não é a distância real de uma ponta da asa a outra. Tá, professor? Então, como é que eu faço para achar a distância real? Eu vou usar aquela escala lá, gente. Escala não é desenho sobre o real? Então, a medida do desenho é em cima, a medida do real é embaixo, professor. Então, eu vou estar fazendo isso aqui, ó. Eu sei, professor, que escala é a medida do desenho sobre a medida do real, professor. Ele já nos forneceu a escala. Quanto é a escala, professor? 1 para 200 é igual. Agora eu vou botar em cima o que aqui, professor? O senhor vai botar em cima o desenho. Ele lhe deu o desenho? Deu, professor, da maquete. Ele disse que é 59 e ele quer saber a medida real que eu estou chamando de x. O que você vai fazer? Produto dos meios pelos extremos. Vai ficar x vezes 1 dá x. 59 vezes 200 vai dar quanto? 59 vezes 200. Professor, vai dar... Deixa eu ver aqui. 59 vezes 2. 2 vezes 9, 18. Sobe 1. 2 vezes 5, 10. Dá 11. Professor, vai dar 11.800 centímetros. Gente, isso aqui é a envergadura real do avião. A distância de uma ponta da asa a outra. Agora, se eu te perguntasse, a unidade mais adequada para representar essa distância, você acha que é o centímetro? Não, professor, a unidade mais adequada para representar essa distância é o metro. Então, se eu fosse transformar de centímetro para metro, eu teria que dar quantos pulinhos com a minha vírgula para a esquerda? É metro, decímetro, centímetro. Professor, 2 pulinhos. Isso aqui equivale a 118 metros. Aí você imagina que tamanho que não dá esse avião. Se de uma ponta da asa a outra dá 118 metros, professor, é grande, professor. É um avião grandão mesmo, professor. 118 metros seria a distância real de uma ponta da asa a outra. Seria a distância real que representa a envergadura desse avião. Então, nesses 3 exemplos que nós acabamos de visualizar, vocês acompanharam as formas como as questões podem se apresentar de escala. Como seriam, professor? Primeira situação, ele simplesmente pode pedir para você a escala. Determine a escala, a pergunta é essa. Você vai entender que a escala é uma razão, como se fosse uma fração. Um númerozinho em cima, um númerozinho embaixo. Até aí tudo bem, professor. Qual que é o cuidado na hora de nós trabalharmos com a escala, ou na hora de se obter uma escala? Tudo tem que estar em centímetros. E se não tiver, você tem que transformar. Pode ser que você que esteja acompanhando, você esteja se perguntando, professor, eu não sei transformar mais aquele 11.800 centímetros para 118 metros. Como é que faz mesmo? Vou já mostrar para vocês e a gente vai começar a nossa bateria de atividades com questões que vocês vão estar visualizando em quaisquer avaliações externas. Então, vamos ver aqui, ó. Ele diz para mim aqui nessa primeira atividade de hoje, sabe-se que a distância real, preste atenção, ele disse para mim, sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A a uma cidade, de uma cidade A localizada no estado de São Paulo a uma cidade B localizada no estado de Alagoas é igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar um mapa, já é desenho, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, era de 8 centímetros.
Os dados nos indicam que no mapa, que o mapa observado pelo estudante está na escala de 1 para 250, 1 para 2.500, 1 para 25 mil, 1 para 250 mil ou 1 para 25 milhões. Espera aí, professor, vamos lá. Ele quer que o senhor ache a escala. O senhor acabou de definir para mim que escala é só eu pegar a medida do desenho e colocar sobre a medida do real, da distância real entre essas duas cidades. Aqui na nossa situação só tem um porém, professor. Para a gente trabalhar com escala, tudo tem que estar em centímetros. O meu desenho aqui, professor, ele já está ok, professor. O desenho é de 8 centímetros. Mas a medida do real que ele deu é 2.000 quilômetros. Eu posso fazer a minha escala com 8 e com 2.000 e simplificar? Não. Por quê, professor? Aqui está em quilômetros, professor. Eu tenho que transformar essa medida primeiramente para centímetro. Então, vamos fazer isso inicialmente. Para que a gente realize uma conversão de unidades, primeiramente eu tenho que recordar com vocês o quadro de unidades, que é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Está aqui o meu quadro de unidades. Você tem o valor 2.000 que está em quilômetros, professor. Ó, você tem aqui o 2.000 que está em quilômetros, a vírgula do 2.000 fica aqui. Você quer transformar esse cara que está em quilômetros para... E, professor, é obrigado a transformar? É sim, gente. Conta quantos pulinhos você vai dar e para que lado você vai deslocar. Eu quero transformar esse valor que está em quilômetro para centímetro. Então, eu vou andar para a direita. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Professor, para o senhor transformar de quilômetro para centímetro, o senhor vai correr com a vírgula 5 casas decimais para a direita. Então, eu pego minha canetinha, coloco onde está a vírgula e vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Vou só completar, ó. Completei com zeros. Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Completei com zeros, professor. Vai dar quanto? Eita, professor, vai dar um número grandão. Deixa eu ver aqui quanto é que vai dar. A gente vai ter a medida do desenho. Deixa eu anotar aqui, ó, logo, ó. Ele já deu para mim, já estava em centímetro. A medida do desenho é 8 centímetros. A medida do real, depois que nós transformamos lá, ficou 2 com quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros, professor. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pontinho aqui, pontinho aqui. Ah, professor, entendi. O senhor teve que primeiro pegar aquela distância real que estava em quilômetros. Está aqui, professor. Ó. Não era 2 quilômetros aqui, ó. A distância real. O senhor pegou a distância real e o senhor transformou ela para centímetros, deslocando a vírgula 5 casas decimais para a esquerda. Agora que a distância no mapa, que a distância do desenho está em centímetro. Agora que a distância real está em centímetro, agora eu posso fazer, professor. Eu sei que escala é só botar em cima o desenho e embaixo o real. Então, vai ficar que a nossa escala vai ser o 8 em cima, o 8 sobre o 200 milhões. Você entendeu? Aí a nossa escala eu botei a medida do desenho em cima e a medida do real embaixo. Eu só tenho que fazer uma única coisa. Opa, Jaciara, boa noite, Jaciara, seja bem-vinda. E aí?
Agora eu tenho que tentar simplificar. Gente, para achar a escala é bem tranquilo. E cai, gente, nos vestibulares, vocês sabiam? Desse jeitinho aí. A gente precisa achar a medida do desenho, que é a questão óbvia que vai informar para a gente, e achar a medida do real. Com um único cuidado, a gente vai verificar se as medidas apresentadas vieram em centímetro. Se não tiver vindo em centímetro, aí a gente tem que transformar. Como? Seguindo lá aquele quadro de unidades que eu acabei de mostrar para você, apenas correndo com a tua vírgula, ou para a direita ou para a esquerda. Tá, professor, ficou 8, que é a medida do desenho, e 200 milhões, a medida do verdadeiro, a medida real entre as cidades, né, professor? Lá do estado de São Paulo de Alagoas. Tá, e o que eu faço agora? Gente, a razão escala é a mesma coisa que uma fração. E o tio matemático lá do comecinho da minha vida escolar disse que toda fração, se é minha resposta, ela tem que estar simplificada, professor. Então, aqui a gente vai fazer isso. Eu vou dividir o 8 e o 200 milhões por quanto? Professor, dá para simplificar os dois, o de cima e o de baixo, por 2. Se eu simplificasse por 2, ia ficar 4 sobre 100 milhões. Só que ainda daria para simplificar por 2 de novo, professor? Professor, se eu simplificasse 4 e 100 mil, ia ficar 2 sobre 50 milhões, professor? Caraca, professor, então dá para simplificar logo por 8. 8 dividido por 8, professor? Escala vai ser igual. 8 dividido por 8 sobra 1. E 200 milhões dividido por 8, professor, dá quanto? Prof, vai dar exatamente 20. Deixa eu só botar a canetinha vermelha. Se você pegar 200 milhões dividido por 8, vai dar 25 mil milhões. Está aqui, gente. Essa é a escala que foi adotada. Essa é a escala que foi adotada. Você entendeu como é que se acha a escala? Prof, pelo que eu entendi, eu pego a medida do desenho, coloco em cima, eu pego a medida do real, coloco embaixo. Aí eu vou ver se dá para simplificar. O 8 e o 20, o 8 e o 200 milhões, ambos são divisíveis por 8. 8 dividido por 8 dá 1. 200 milhões dividido por 8, professor, dá exatamente 25 milhões. Então, eu já tenho aqui a minha escala, professor. A escala adotada corresponde à alternativa E de escola. Ou seja, a distância, professor, nesse mapa, diz para mim que para cada 1 centímetro nesse mapa, corresponde a 25 milhões de centímetros no real, no verdadeiro. Entenderam? Certeza? Perguntem. Lembra que para fazer a conversão de unidades, eu preciso desse quadrozinho de unidades que vocês estão visualizando aí, ó. Prof, deixa eu botar outra questão, bem parecida. A questão anterior, nós pedimos que vocês encontrassem a escala. Aqui, eu vou pedir que você encontre ou a medida do desenho ou a medida real, sendo que assim eu já te forneço, professor, a escala. Observa aqui, ó, a questão. Na construção de um conjunto habitacional de casas populares, todas serão feitas no mesmo modelo, ocupando cada uma delas terrenos cujas dimensões são iguais a 20 metros de comprimento, dimensões das casas, né? Deixa eu botar o marca-texto amarelo aqui. 20 metros de comprimento por 8 metros de largura. Isso aí, no caso, vão ser os terrenos das casas habitacionais aqui. Um lote, como se fosse. Tem 20 metros de comprimento e 8 de largura. Até aí, tudo bem? Visando a comercialização dessas casas antes do início das obras, a empresa resolveu apresentá-las por meio de maquetes numa escala de 1 para 200, ou seja, o cara vai fazer a venda dessas casas, aí resolveu construir uma maquetezinha, aquelas que vocês fazem com papelão e isopor, só que ele fez na escala de 1 para 200, onde cada 1 centímetro do teu desenho, que é a tua maquete, corresponde a 200 centímetros no verdadeiro. Ele quer saber quais são
os comprimentos e as larguras dessas casas na maquete que vai ser construída. Então, peraí, professor, eu vou ter que fazer duas contas. Eu vou ter que fazer uma conta para achar o comprimento da maquete. Eu vou fazer uma conta para achar a largura da maquete. Só que aí tem outro porém. O senhor disse que sempre que eu for trabalhar com escala, a escala está aqui, professor. 1/200. Sempre tudo que eu for trabalhar tem que estar em centímetros. Então, vamos lá, professor, vamos analisar. Vão ser, deixa eu ver se eu só botei um espaço mesmo. Vão ser duas contas, professor. Eu vou analisar o comprimento. O comprimento, professor, era quanto? Volta lá. 20 metros, professor. O comprimento era 20 metros. E a largura, professor? (8 metros, professor. Para a gente achar a escala, a gente já comentou com vocês que os valores, ou para trabalhar com a escala, os valores têm que estar obrigatoriamente em centímetros. 20 metros, professor, corresponde a quantos centímetros? Professor, 20 metros, lá naquele quadrozinho de unidades, dá 2 pulinhos, que é metro, decímetro, centímetro. Professor, esse 20 metros, ele corresponde à medida real, tá bom? Que vale exatamente 2.000 centímetros, professor. 2.000 centímetros. E o 8 metros lá, professor, também é a largura real, professor. É a largura real. Corresponde a exatamente 800 centímetros. Ele já nos forneceu a escala, gente. Ele disse para mim que a escala adotada era de 1/200. Essa era a escala. E eu sei que a escala, professor, é a razão entre a medida do desenho, que ele quer descobrir, que eu vou chamar de x, sobre a medida do real, que no caso o comprimento real, professor, é o 2.000 aqui. Aqui você vai fazer a mesma coisa para achar a largura do desenho, a escala é 1/200, que é igual medida do desenho que eu quero descobrir sobre a medida real, que é 800. Vou fazer lá, ó, cruz credo, produto dos meios pelos extremos, para ambos aqui, vai ficar o quê? X vezes 200, poderia até simplificar antes, vai dar 200x é igual a 2.000 vezes 1, que dá 2.000. X vai dar o 2.000 dividido por 200. Corto os zeros, ficou 20 dividido por 2. Olha aí na maquete. Aqueles 20 metros de comprimento da obra lá da casa, na maquete, elas correspondem a 10 centímetros. O comprimento na maquete dessa casa corresponde a 10 centímetros. E a largura, professor? Vai fazer a conta. 200 vezes x vai dar 200x. 800 vezes 1 dá 800. O meu x é 800 dividido por 200. Corto os zeros. Ficou 8 dividido por 2, vai dar 4 centímetros. A largura da casa, da maquete que você vai fazer, corresponde a exatamente 4 centímetros, professor. Qual que seria a alternativa correta lá? Professor, ele quer comprimento e larguras na maquete. 10 centímetros e 4 centímetros, professor. Alternativa correta, letra C de Canal Educação. Gente, o chat está aí ao vivo para vocês perguntarem. Vê se vocês entenderam o que foi que nós fizemos. Nessa questão, diferentemente da anterior, ele já me forneceu a escala, professor. Ele já disse para mim que a escala utilizada por essa construtora, nessa construção da maquete, foi de 1/200. O que a escala me passa de informação? Se é 1
para 200, ela está dizendo para mim que para cada 1 centímetro do meu desenho, corresponde a 200 centímetros no verdadeiro. Então, eu vou comparar essa escalazinha. Vai ser 1 para 200 é igual. Aí você vai botar a medida do desenho em cima, a medida do real embaixo. Ambas em centímetros. Simples, sempre desse jeito. Professor, mas ele deu a medida real. Esse 20 metros aqui é o comprimento real e esse 8 metros é a largura real. Então, o 20 metros e o 8 metros vão ficar embaixo lá, ó, que é a parte real. Só que, professor, tem um porém. Eu não posso botar 20 lá embaixo. Por quê? Porque está em metro, professor. Então, o que, que nós fizemos antes? Nós fizemos a conversão de unidades. O 20 metros transformei para centímetro, deu exatamente 2.000 centímetros, e o 8 metros eu transformei também para centímetro, que deu 800 centímetros. Aí montei 1 para 200, coloquei um X, porque é a medida que a gente quer descobrir para o desenho, e coloquei o 2.000 embaixo, achei o meu comprimento da maquete, coloquei o 800 embaixo, logo à direita, encontrei a largura da minha maquete. Alternativa correta, letra C de canal Educação. De boa? Estão entendendo? O chat está ao vivo aí, só para vocês perguntarem, beleza? Eu vou dar uma pausazinha super rápida, tá bom? Só para a gente se hidratar, você vai lá também, se hidrata, mas já vai pensando aí, professor, não entendi isso, não entendi aquilo. O que, que você faz? Você já está aí, ó, antenado para digitar no chat. Eu apago, eu refaço até você entender, mas a gente precisa desse contato. 2 minutinhos, a gente volta já já.